tudo bem? Seja bem-vindo ao Vosso Sagrado. Priscila, tudo bom com você? Vamos bater um papo aí sobre temas espirituais em geral, saídas do corpo, chakras, mediunidade, imortalidade da consciência, esses temas aí espirituais que a gente gosta, né? Eu, você e quem está no canal assistindo. E vamos fazer como um bate-papo bem humano, bem simples, bem aberto, para poder esclarecer esses temas para quem estiver assistindo a gente. Wagner, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite, porque sua agenda é muito cheia. Eu tenho assistido os podcasts que você está indo. Eu percebo que a espiritualidade está sendo divulgada para vários canais. Eu estou muito feliz e já percebo que você também está muito feliz de estar participando de tudo. E eu quero te perguntar se o Rama vai gravar conosco hoje, como vai ser? Rama, vem aqui, vem cá. Vem cá. Ele está ali, porque está muito calor em São Paulo, ele está deitado ali na entrada da sala, que tem um piso frio, não quer vir. Daqui a pouco ele vai vir para cá, eu pego e mostro aqui para você. Ele está num calor danado, ele é muito peludo, né? Então ele fica deitado ali no ambiente que é mais fresquinho. Wagner, e você está gostando de ir nos podcasts, divulgando a espiritualidade? Como está sendo para você? Olha, Priscila, eu sempre trabalhei bastante com isso, né? São muitas décadas. Então, eu tenho muitos alunos, né, presenciais, menos agora na época da Covid, que eu tive que passar para o Zoom, para o StreamYard, para fazer as coisas com os grupos à distância. Mas eu mantive o trabalho, não parei, e em função da pandemia, de estar mais em casa, eu passei a fazer mais coisas pela internet, porque como eu não podia trabalhar, por um lado, essa parte espiritual, eu busquei onde eu podia ter uma expansão, justamente a internet em geral, e aí comecei a ser convidado para ir em vários podcasts, e tem uma diferença, Priscila. Uma coisa é a gente estar falando aqui com o teu público, ou estudantes espirituais de alguma área, em alguma live. Outra coisa é você estar num podcast em aberto, com gente de tudo quanto é área. Por um lado, é bom porque você expande a informação, abre portas para que quem nunca entrou num assunto desse possa entender melhor, mas é claro, em aberto aparece de tudo, céticos variados, dizendo que nada disso existe, religiosos fanáticos dizendo que você está com o diabo, por exemplo, é muito comum nos comentários dos podcasts, né? Gente que acha que você está ali para ganhar dinheiro ou para dar consulta, e no meu caso eu não dou consulta, né? Não tem nada disso, as palestras que eu faço são gratuitas, então, é diferente, mas é legal, porque muita gente acaba tendo acesso à informação espiritual de forma sadia, Priscila, não aquela viajada na maionese astral, que tem muito, infelizmente. A internet, ela tem coisas maravilhosas e coisas muito estranhas, e as pessoas, às vezes, não filtram. Às vezes aparece alguém, e agora, nessa época de podcast, apareceu muitos mestres de um X coisa, e quando você olha, tem mais confusão do que informação legal. Então, para mim, que gosto muito da parte espiritual, levo isso muito a sério, para mim isso é um trabalho de vida, não é uma coisa aqui ou acolá. Então, para mim, eu poder estar num meio que eu possa propagar mais é muito legal. Mas agora eu vou estar voltando presencial, né? Já que aí vai me diminuir muito o tempo das lives, porque eu tenho vários grupos aqui, faço palestras presenciais em vários lugares, arrecadando alimentos que depois são distribuídos para comunidades carentes e também arrecadando ração para animais, cães e gatos, para alguns lugares que a gente ajuda. Nossa, que trabalho bonito, Wagner. Mas eu estou muito feliz de você participar em vários podcasts, porque está trazendo muita luz para nós e está diversificando as perguntas. Então, está Também. sendo muito bom. Eu fico contente de Deus estar me dando saúde para poder fazer, porque não é fácil, é um desgaste grande. Você está todo dia num podcast falando para muita gente, tem sempre o lance do tempo que você está disponibilizando para aquilo, né, do seu tempo, e o lance da energia, né? Não dá para trabalhar essas coisas de forma teórica, tipo assim, ler algo e depois ficar repetindo igual papagaio que leu. Não, você está falando coisa de dentro de você, tua energia está indo junto, não dá para colocar meio coração nisso ou meio espírito, você tem que estar integral naquilo ali. Então, uma dedicação grande e leva energia, então dá desgaste também. Sim. Ô, Wagner, mas vamos começar um pouquinho
falando um pouco da sua história, como que você iniciou na projeção astral. Fala um pouco do Wagner também, humano, que as pessoas às vezes não conhecem. Você gosta de brincar, você Sim, gosta de divertido. o pessoal às vezes me vê no podcast, ou numa palestra, ou em algum lugar, ou lê um livro meu, ou escuta meu programa de rádio, e as pessoas, elas não conhecendo pessoalmente, elas fazem uma imagem e tal, que muitas vezes não corresponde à realidade, né? Eu sou muito bem-humorado, muito brincalhão, tenho grupos de amigos que eu saio para jantar e falar piada até tarde, jogar boliche, ir ao cinema, sabe? Gosto de futebol, estou sempre de brincadeira com meus amigos. Eu tenho uma coisa legal, ô Priscila, eu estou sempre de bom humor, mesmo quando a coisa está estranha em torno, eu tenho uma vibe natural, eu não sei como que isso aconteceu, isso simplesmente emergiu e eu procuro levar assim. Então, eu sou muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? E veja, eu me visto de forma normal, converso com todo mundo na rua, passei aqui com o Rama na feira, todo mundo conhece o Rama, né? Eu namoro, faço as coisas naturais e nunca me considerei diferente porque eu mexo com a parte espiritual. Pelo contrário, Priscila, eu sempre me achei muito sortudo de, numa humanidade ainda que ainda está tateando na evolução, ainda redescobrindo coisas, eu posso estar numa encarnação mexendo com isso, que não é fácil e, ao mesmo tempo, é uma chance incrível de funcionar, de trabalhar, e é o que me deixa muito feliz. Sem o trabalho espiritual, eu estaria no meu mínimo, né? Então, a parte espiritual, ela me leva para o meu máximo, onde eu acabo crescendo junto. E eu comecei a ter essas saídas do corpo aos 15 anos de idade, de forma espontânea. Eu deitava para dormir e experimentava saídas do corpo sem saber como, e aquelas sensações decorrentes, paralisia do sono, não conseguia me mexer, estava cochilando, de repente tinha a sensação de falsa queda, né? Aquela solavanco no cochilo, tinha a sensação de dilatação da aura, parecendo que eu estava ficando grande, e na época eu não sabia que era a aura que se expandia, vibrações por dentro do corpo, o estado vibracional. Então, muitas dessas sensações eu tinha e não tinha com quem conversar. Era a década de 1970. Então, durante 3, 4 anos, dos 15 aos 19, eu fui tateando sozinho, observando aquela experiência, como é que acontecia, procurando comprar livros que me ajudassem, mas não tinha muita coisa na época. Tinha, assim, por exemplo, um livro espírita com um capítulo de saída do corpo dentro do livro, com uma abordagem espírita. Aí tinha um livro de ocultismo com um capítulo, com uma abordagem mais esotérica. Eu comprava os livros, na maioria das vezes, nos sebos, tirava aqueles capítulos e somava e juntava no material e via se aquilo estava dando certo para mim ou não e se estava indo ao encontro do que eu estava lendo. Muitas coisas que eu lia acontecia comigo. Eu sabia que era verdade o que eu estava lendo porque eu sentia aquilo. Muitos dos que estão assistindo a gente agora sabem que essas coisas são reais porque sentem as mesmas coisas. Mas isso estava mal explicado na época, não tinha quem conversasse comigo. Então, fui juntando aqueles capítulos e, para isso, eu tinha que ler de tudo. Então, isso me dotou de uma mente universalista, sem prender num caminho só, porque eu estava observando que saída do corpo era um tema recorrente em várias áreas, né? Só mudando os tipos de abordagem. Então, eu comecei a testar. Eu falava, por exemplo, eu lia num livro que dizia assim: você precisa dormir de branco se você quer ter uma viagem astral. Eu dormia de cueca, eu era um jovem de 15 anos, de short, não batia aquilo. Também escutava assim, que tinha que ficar 3 dias sem ter atividade sexual. Eu tinha uma namoradinha, ficava 3 dias sem atividade sexual, Priscila, o máximo que eu conseguia era ficar ansioso e nervoso. Sim. Quer dizer, não adiantava. Então, o que eu observei? Muitas das coisas que se falava eram revestimentos doutrinários em cima de uma experiência. Uma doutrina dizia X coisa, a outra doutrina dizia outra coisa. Como eu não estava atrás de doutrina, eu pegava a informação, via até onde ela funcionava para mim e até onde não funcionava. Então, o que eu observei? Não é o fato de fazer sexo ou não, estar vestido de branco ou não, é se você está tranquilo com você mesmo. Quer dizer, isso traz paz de espírito, relaxamento, o metabolismo relaxa, as ondas cerebrais relaxam, e aí o campo energético se expande, possibilitando estados alterados de consciência. Então, esses estados alterados,
eles independem de cultura, de raça, de sexo ou de crença. Eles são humanos, só que cada área reveste de um jeito. Então chega alguém e fala assim: você quer ter uma saída do corpo? Faça uma prece aos bons espíritos para que eles orientem sua jornada. Tudo bem. Aí você pega um outro autor que é de uma outra vibe e fala assim: você não precisa fazer prece nenhuma, use o seu potencial, que você pode decolar pela sua vontade. E ambos estão certos com abordagens diferentes. E vai de acordo com o temperamento de cada um. Para um vai ser melhor funcionar daquela forma, para o outro melhor da outra forma. Como eu não estava procurando forma nenhuma, eu somava tudo e descobria qual era o meu jeito, que era o que importava para mim, como é que eu me encaixava dentro daquelas experiências. Então, eu venho fazendo isso. Desde os 15, eu estou com 60 agora, e com o tempo, eu montei uma biblioteca muito grande sobre esses temas. Gastei muito dinheiro trazendo livro de fora para ter visão de conjunto, Priscila. Mesmo assim, com toda essa visão de conjunto, não dá para esgotar o tema, não dá para achar que se sabe muito, porque quando você expande mais, aparece mais coisa para você descobrir. Então, eu estou nessa vibe aí de pesquisar, estudar e praticar saídas do corpo desde os 15. Com os anos, eu fui desenvolvendo a clarividência, a mediunidade, a parte dos chakras, e aí, com o tempo, eu me tornei um amálgama, um somatório dessas coisas todas. E, é claro, eu não podia ficar só dentro da área da saída do corpo. Eu comecei a desenvolver áreas paralelas e somá-las como um todo. Então, hoje, eu faço um trabalho que eu chamo de espiritualismo, no sentido aberto, tendo como ênfase as saídas do corpo, a questão dos chakras, a mediunidade e todo esse conjunto. Wagner, muito admirável a sua história, porque já mostra que você nunca ficou parado, você sempre buscou aprender, evoluir, então abrir essa consciência para não gerar nenhum preconceito, nenhum dogma. Então fez muito bem para você e está sendo bom para nós, porque cada pessoa está num local diferente, então atinge várias pessoas, então é maravilhoso. Por isso que é bom uma abordagem mais aberta, porque ajuda muita gente. Por exemplo, eu dou palestras em lugares variados, Priscila. Por exemplo, eu vou na Umbanda, eu vou nos grupos espíritas, eu vou em lojas maçônicas, grupos da Rosa Cruz, grupos de ufologia. Por que eu entro e sou convidado em tantos grupos diferentes com o tema da saída do corpo? Por causa da abordagem limpa e universalista, que é humana. Sendo humana, sem ficar prendendo em dogma algum, eu consigo chegar em públicos variados, inclusive gente que nunca tinha ouvido falar do assunto. E é claro que essa abordagem, ela sendo mais humana, ela é mais abrangente, né? Não significando que as abordagens específicas dos outros estejam erradas, não é isso. Mas quando você aplica o conjunto, é muito maior do que uma abordagem dentro de uma área só. Com certeza, Wagner. E muito parabéns pela sua história, muito admirável. E agora eu vou iniciar te perguntando o que é projeção astral, porque muitas pessoas ainda têm dúvida. Então, você tem muito conhecimento para nos passar. O que seria? Vamos lá. O ser humano, ele tem como potencial um grupo de capacidades parapsíquicas. Vamos pegar, por exemplo, a parte anímica. Qualquer ser humano tem a capacidade de pensar. Qualquer ser humano tem a capacidade de expressar emoções. São capacidades da pessoa. Independe de raça, cultura ou sexo. É o potencial latente humano. Isso foi chamado em latim de ânima ou ânimos, o anímico, aquilo que é o potencial da própria alma, né? Em grego, psique. Então, nós temos um conjunto de capacidades psíquicas, como pensar e sentir, que são latentes e independem de qualquer espiritualidade, é humano. Além dessas capacidades, nós temos em estado latente um conjunto de potenciais parapsíquicos paralelos a essas capacidades normais. Quais são esses potenciais? Telepatia, que é a comunicação pelo pensamento, clarividência, experiências fora do corpo, ativação dos chakras, a parte mediúnica. Então, tem um conjunto de potenciais que emerge, às vezes, espontaneamente em alguém e em outros emerge a partir de treinamento e estudo específico. Desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo, já se falava desses potenciais.
Mas esses estudos não eram abertos, né, Priscila? Eram feitos dentro dos templos de outrora, na velha Índia, de mestre para discípulo, dentro do yoga ou do Vedanta antigo, por exemplo. No Antigo Egito, dentro dos templos, e na velha Grécia, a parte hermética. Na China antiga, o taoísmo. Nada disso era ventilado em aberto, mas sim dentro dos templos, através de iniciações e aprofundamentos específicos. Por aquela ocasião, se dizia que a coisa mais profunda que existia era o conhecimento espiritual. Então se dizia que algo tão elevado não caberia numa mente medíocre, e um grande amor não caberia num coração egoísta. Então, o que os mestres da tradição oriental, em geral, faziam? Uma seleção para peneirar aqueles que tivessem uma têmpera forte, que ousasse atravessar a barreira do mistério para vencer a si mesmo, que ousasse romper a barreira do invisível entre os planos e perder o medo de uma série de coisas. Então, eles criaram conjuntos de provas, chamadas iniciações, que quem passasse como calouro ou neófito por elas, seria então iniciado aos arcanos, aos mistérios. Isto era feito em todo o Oriente Antigo, na China, no taoísmo, com a característica chinesa, na Índia, dentro das várias linhas do hinduísmo antigo, no Egito antigo, na Grécia antiga, e daí por diante. Então, o que esses estudantes espirituais trabalhavam nas iniciações em geral? O desenvolvimento das capacidades latentes, objetivando o estado de consciência cósmica, a expansão da consciência, que era o alvo. Sabedores, então, aqueles mestres de outrora, que o ser humano tinha um conjunto de potenciais, antes de alcançar a consciência cósmica, o ser humano precisa perder o medo, senão ele não vai entrar nas estrelas nunca, se ele tiver com medo. E o maior medo que tem é o medo da morte, que é atávico, e o medo do invisível. Como é que alguém poderia avançar, Priscila, com medo? Por exemplo, está no escurinho e tem medo de algo que está no escuro. Como é que ela poderia avançar e vencer o grande medo dela se ela não vence nem os pequenos medos? Então, levantava-se o véu desses pequenos mistérios para a pessoa ir atravessando e vencendo o medo da morte, o medo do invisível, e para isso ela tinha que desenvolver suas capacidades. Por exemplo, como é que você vencia o medo do invisível? Entrando no invisível, indo e voltando, que era a saída do corpo. Como é que você trabalharia o medo de espíritos? Entrando em contato com eles cara a cara, seja na saída do corpo ou na mediunidade. Como é que você mergulharia para dentro? Através dos seus chakras, pulsando para dentro e depois para fora. Então, não havia como avançar somente meditando. E é claro que isso seria o ideal, mergulhar em si mesmo, descobrir a si próprio, vencer a si mesmo, expandir a consciência. Mas quem é que consegue fazer isso de frente? Então, existem graus que a pessoa vai avançando até conseguir chegar naquele ponto. O objetivo é sempre a consciência melhorada. E existem capacidades parapsíquicas como desenvolvimento, que pode ser usado para chegar naquela consciência maior. E se avisava naquela época, Priscila, que o objetivo não era esses poderes parapsíquicos, que eram apenas ferramentas. O objetivo era despertar da consciência, porque eles queriam evitar que as pessoas se encantassem com fenômenos paranormais e esquecessem do alvo, que era a consciência cósmica. Então, quando aquilo era trabalhado direitinho, desenvolvia o candidato até um dia ele chegar naquele nível. Uma das capacidades que se desenvolvia naquela ocasião eram as experiências fora do corpo, onde a pessoa deitava, entrava no estado de sono, onde o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam. Isso afrouxa os laços energéticos que prendem o campo espiritual ao campo humano, propiciando uma soltura temporária da parte espiritual para fora da parte carnal. Então, isso foi chamado, lá atrás, no ocultismo já ocidental, de projeção astral. A palavra astral vem do latim astrum, estelar. Quem popularizou a palavra astral foi o sábio Paracelso, alquimista, no século XVI, que falava que o que é oriundo da Terra é terrestre, se não é oriundo da Terra, veio do astral, o estelar, o espiritual. E ele, na verdade, no século XVI, ele não criou a expressão, ele revelou uma expressão que era usada nos bastidores do ocultismo, porque naquela época ainda vigorava a Inquisição, e se alguém fosse pego falando dessas coisas, ia para a fogueira da Inquisição, né? Isso é história. Então, a palavra astral já existia, mas ela aparece externamente em livro com o Paracelso no século XVI. Então, da palavra astral, surgiram as expressões plano astral,
corpo astral, projeção astral e, por corruptela, viagem astral. Durante alguns séculos, vigorou aqui no Ocidente esse tipo de nomenclatura para a saída do corpo. No século XIX, o Allan Kardec chamava o corpo astral do Paracelso de perispírito, né? Que é a mesma coisa com o nome à moda espírita. E no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro para as saídas do corpo, que é o capítulo 8, a partir da pergunta 400 em diante, onde os espíritos falam para ele, pelos médiuns, de que durante o sono o espírito volta ao plano original, que é a parte espiritual, que ele chama ali de emancipação da alma. Depois, no espiritismo se expandindo, na série Nosso Lar, do André Luiz, apareceu a expressão desprendimento espiritual aqui na área espírita brasileira. Outros espíritas chamavam de desdobramento espiritual. Já a parapsicologia chamou de experiência fora do corpo. Alguns autores chamam viagem fora do corpo. O outro falaria voltinha no além, voadinha no astral. Os nomes, Priscila, foram surgindo aos montes. Mas, na literatura antiga, o nome projeção astral ou viagem astral perdurou. E, modernamente, experiência fora do corpo, projeção da consciência, viagem fora do corpo. Que é essa capacidade que tem de, quando o corpo está num estado de sono ou igualzinho nele, a pessoa se desprender para fora da matéria e vivenciar uma experiência à parte, como se ela fosse um espírito fora do corpo. Sim. E que bom, né, Wagner, que nós evoluímos bastante e podemos ter essa conversa sadia falando sobre tudo isso, né? É porque, outrora, esses temas estavam dentro dos templos, e quando chegou na época da Idade Média, principalmente para frente, e a Inquisição, não se podia falar nada disso aqui no Ocidente. E isso só melhorou quando chegou o século XIX, Priscila, porque do século XVIII para trás, se você entrasse numa livraria da Europa, você não acharia um livro de vida após a morte, nem sobre temas espirituais. Esse tipo de literatura começa a aparecer nas livrarias em aberto, fora do nicho hermético, no século XIX, com 3 áreas. O Espiritismo, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Revista Espírita, e nesse bojo todo se falava de tanta coisa em aberto, inclusive a saída do corpo, a moda espírita, claro. Depois, em 1875, a Madame Blavatsky, com o Coronel Wolcott, em Nova York, funda a Sociedade Teosófica. Depois muda para Londres, depois para Adya, na Índia. E a teosofia falava de chakras, de corpo astral, de corpo mental, veículos de manifestação também em aberto, não precisava iniciação. E em 1882, surgiu a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, onde, pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de cientistas se reunia para tentar pesquisar experiências paranormais de forma técnica. E aí isso seria o embrião de pesquisas mais técnicas depois na metapsíquica e, finalmente, na parapsicologia. O espiritismo, a teosofia e a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, nada disso era esotérico. A palavra exo é para dentro, guardado, e exo é aberto. Então, o que era esotérico tornou-se exotérico, com X, aberto. E, a partir daí, a literatura sobre esses temas começou a aparecer nas livrarias de monte, e muitos ocultistas começaram a publicar obras em aberto. Aí entrou o século XX, aquilo se expandiu consideravelmente. Quando chegou no finalzinho da década de 90 do século XX, apareceu a internet, e a internet acabou de abrir, onde num clique sobre algum tema a pessoa tem um universo de informações, ela tem que filtrar tudo, é claro, para pegar... Rama, ei, Rama, para. É que ele está fazendo arte ali, mordendo o fio da conexão, para. Sim. E aí, a um clique, muita gente passou a ter acesso àquilo que outrora só ia por iniciação. É claro que esse acesso na internet ele é externo, né? Mas se a pessoa aprofundar e daí começar a ler coisa mais séria, ajuda. Não é pela internet como a pessoa vai desenvolver. Aquilo é só para ampliar o leque de informação. Ela tem que estudar, pesquisar, aprofundar. Isso não é da noite para o dia. Tem muita gente hoje que, com essa abertura que a internet dá, quer ser iniciada pela telinha, quer fazer desenvolvimento virtual, com coisas que exigem proximidade humana. Você está junto para ver a energia do outro, sentir a energia do outro. Pela internet dá para passar informação, num sentido geral, mas vivências práticas precisam ter uma coisa mais próxima para poder a pessoa desenvolver isso
de forma correta, porque às vezes à distância a pessoa se entope de informação, Priscila, fica um poço de conhecimento sem aplicabilidade. Eu conheço um monte de gente assim, intelectuais que pesquisam teoricamente um monte de coisa, criam nomenclaturas, ficam presos nela, acham que aquilo é tudo e não consegue desenvolver nada. Tipo assim, conhece tudo e não consegue fazer nada. E do outro lado, o oposto. Pessoas que sentem muita coisa e que não estudam nada para entender o que está acontecendo. Por isso que é claro que quem sente precisa estudar e quem estudar precisa sentir, para somar as duas coisas numa coisa só. E para viver bem, né, Wagner? Porque nada substitui o contato humano e também não substitui o conhecimento através da leitura, através dessa troca, né? Por exemplo, vamos supor o seu companheiro aí, Washington, né? Sim. O Washington está viajando, está lá na Noruega. Está lá 1 ano, seu companheiro é quem você gosta. Você pode falar com ele todo dia pelo celular, pela telinha, por vídeo, mas isso não é um abraço. Verdade. Né? Tete a tete, não tem o calor. Você pode ter o contato, que é ótimo, porque é melhor do que não ter contato. Mas não vai substituir o abraço e a vivência pessoal de vocês como casal, como pessoas evoluindo junto. Então, a internet, ela não pode substituir o contato humano, ela pode ampliar esse contato virtual, porque pessoas à distância podem se comunicar, mas elas não têm como se abraçar, sabe? Então, isso é uma diferença enorme para a gente que, por exemplo, eu tenho 60 anos. Para mim, que cresci numa outra época anterior à internet, para mim o contato é importante. Para a geração mais moderna que está vendo essas coisas pela internet, para eles dá para fazer tudo virtual, não dá não. Tem coisa que tem que ser pessoal. Igual o exemplo, não dá para dar um abraço nele, ele está na distância pela telinha. Mas é melhor ter isso do que não ter nada. Mas o contato humano, ele é essencial. Com certeza. Ô, Wagner, fala um pouco para nós a diferença entre sonho lúcido e projeção astral. Olha, em primeiro lugar, a pessoa, para diferenciar, ela tem que primeiro entender o que são sonhos, senão não tem parâmetro nenhum para isso. Quando a pessoa está sonhando, ela está num estado alterado durante o sono. E o sonho, as imagens são muito rápidas. É um mosaico de imagens misturadas na mente para descarregar as tensões psíquicas, como a medicina explica claramente. Hoje tem os laboratórios do sono que mapeiam a qualidade do sono das pessoas e uma série de coisas. Quando a gente está sonhando, as imagens são tão rápidas, nada para no sonho, Priscila. Tu fala assim, tá tudo errado, nada para. Você está num estado alterado, você não tem como cortar aquilo com a lucidez, porque você não está lúcida, você está no estado alterado. Então, como as imagens são muito rápidas na tela mental, os olhos tentam acompanhar. Então, se uma pessoa está sonhando e você levanta a pálpebra dela, os olhos estão assim, ó. É o Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos, descoberto em laboratório do sono. Quando há um movimento lento dos olhos, não está havendo sonho, imagem projetada na tela mental. Então, se está assim, está num estado alterado de sonho, que é sonho, é normal, todo mundo sonha, embora boa parte não lembre dos sonhos, porque como são imagens virtuais, o cérebro descarrega um monte de imagem, apaga, descarrega outra, apaga, porque não são reais. São o rebotalho do banco de memória juntando imagens para descarregar tensão. O pesadelo é a forma do cérebro descarregar um medo que nós temos de tantas coisas, de extravasar. Também um pesadelo é normal, sendo que o pesadelo é diferente do sonho, porque ele causa uma reação emocional de medo, e o medo faz a suprarrenal disparar a adrenalina. E aí acelera, tanto que você volta para um pesadelo e está assim, e desgastada, porque queimou caloria na aceleração da adrenalina no sistema. O sonho lúcido ainda é um sonho, é um tipo de sonho. Rama, não. É o tipo de sonho. Você está atrapalhando aqui. Vem cá, um instantinho, que a Priscila quer te ver. Vem cá. Vem, rapaz. Está fazendo manha, né? Não quero deixar ele roer o fio. Vem cá, rapaz. Vem, Rama. Sobe aqui. Deixa eu pegar ele aqui, Priscila. Pode pegar. Vem cá, rapaz. Ele estava fazendo arte ali, roendo o fio. Ah lá, dá oi para a Priscila. Não. Tranquilo, ó. Fazendo arte durante a live. Oi? Ele tem quanto tempo? 13 anos. Olha, nem parece. Tá bem saudável para a idade dele. Né? Lindo. E aí, o sonho lúcido ainda é um tipo de sonho, só que a pessoa tem um certo controle do sonho. Por exemplo,
Você está sonhando que você está voando. Você fala, peraí, eu estou tendo um sonho, então eu posso voar para lá e para cá. Você começa a deliberar. Num sonho normal, você se pega voando, mas você não delibera nada. Então, o sonho lúcido é um sonho em que você parcialmente controla o enredo do sono, tá? Do sonho. Mas ainda é um sonho, porque você continua dentro dele. Uma saída do corpo, Priscila, você pode deitar, apagar e dormir. Durante o sono, o corpo espiritual emerge, podendo ter 3 níveis: consciente, inconsciente ou semiconsciente. Na hora que emerge, você se dá conta de que você está saindo do corpo, você vai despertando. Você olha para baixo, teu corpo está ali. Veja, você sabe que ele está embaixo, você está em cima, que esquerda é para cá, direita é para lá. No sonho, você não tem noção de espaço. E você fala, caramba, eu deitei meia hora atrás, estava lendo um livro, você tem coordenação mental de tempo, exatamente como é aqui. No sonho você não tem isso. O problema todo é que quando você encaixa no corpo, se você apagar na hora da entrada e dormir, do momento que você entrou até a hora que você acordar, o cérebro já jogou mais um monte de sonhos, e aí vai misturar uma coisa com a outra, que aí dá essa dúvida do que você perguntou. Como é que eu vou saber se é sonho ou projeção? Aí vai ficar mais difícil. Então, o lance é, na hora que encaixa no corpo, abre os olhos, desperta o corpo, porque aí a memória fica integral, você não tem dúvida. O problema é que a maioria das pessoas encaixa e apaga, e só acorda de manhã, e aí está tudo misturado. Mas uma experiência que a pessoa encaixar, abrir os olhos, ela não tem dúvida. Quem está assistindo a gente aqui já teve esse tipo de experiência, sabe, não tem dúvida disso, né? Porque ela estava consciente, inclusive na hora do encaixe. Com certeza, sem sombra de dúvida. Ô Wagner, você tem o costume de anotar suas projeções astrais em um caderno? Eu tinha, muitos anos antes, eu fazia isso, porque é assim, às vezes acontece isso com um sonho, você acorda de madrugada, lembra de um sonho, aí você dorme amanhã, você não lembra. Então, o que você poderia fazer? Anotar o sonho de madrugada, porque isso garante a memória, e se você perder a memória de manhã, você vai recuperá-la lendo o relato. Então, era muito comum antigamente eu anotar no meio da madrugada as coisas, porque se um sonho que você sonha dentro da cabeça, você pode esquecer, imagina uma experiência que foi fora da cabeça, lá fora, então é mais fácil de você esquecer. Então eu anotava, com o celular, hoje você pode gravar, olha, acordei às 3 da manhã, eu tive isso, isso e isso, porque isso ajuda a gravar na memória, e se porventura perder algum detalhe, é só escutar amanhã no celular. Mas eu, muitas vezes, o que eu faço também? Eu levanto de madrugada, voltando de uma saída do corpo, sento no sofá aqui, começo a fazer um trabalhinho com meus chakras, fico na vigília de novo, aí nunca mais eu esqueço. Eu posso dormir que eu não vou esquecer, porque sedimentou na memória. O problema é acordar, fazer um negocinho ali, dispersa, quando deita você perde essa memória. Wagner, você está tendo bastante projeções lúcidas essa semana, ultimamente? É mais ou menos corriqueiro, tá? Não dá para dizer totalmente por causa de um detalhe. Muitas pessoas trabalham com assistência extrafísica. Você, por exemplo, você vai deitar, durante o sono, o corpo espiritual vai pairar sobre o corpo humano de forma natural, inconsciente, mãos invisíveis de mentores extrafísicos vão arrebatar você e vão usar sua energia para ajudar terceiros, pessoas que estão doentes, pessoas que estão morrendo, e vão usar sua energia para poder chegar nessas outras pessoas. Por quê? Eles vêm de planos mais sutis, a energia deles é mais sutil. Então, para atuar aqui na atmosfera da Terra, precisam da energia de alguém daqui, né? E isso é feito em reuniões de doação de energia de vários lugares. Mas as pessoas estando durante o sono, tendo várias horas, nem precisaria se deslocar para um centro espiritual, e aquelas que já têm uma vibe legal podem ser usadas fora do corpo. Então, para que haja esta doação de energia, o elo energético que conecta o astral ao físico precisa estar cheio dessa energia, e isso diminui a lucidez da pessoa quando ela está fora. Então, saídas do corpo com doação de energia e assistência, a lucidez diminui. E saídas do corpo de forma mais normal, a sua lucidez está bem clara. Então, mesclam as duas coisas. E quem trabalha ligado a algum grupo vai ter os mentores daquele grupo que vão arrebatar a pessoa durante o sono para assistência espiritual. Então, no caso, quem trabalha com assistência extrafísica e com grupos de mentores nessa atividade vai ter uma média mais ou menos assim, não vai ser tão lá, tão aqui, vai ser mais ou menos assim, mas com um grau de consciência.
Em contrapartida, por essa ajuda que você dá ao outro, os mentores ajudam você a ficar mais lúcido. Porque você estando mais lúcido, você aprofunda melhor, a tua energia é melhor, você ajuda mais. Então, junta duas coisas, assistência espiritual e a lucidez. No meu caso, como eu trabalho com isso há muitos anos, mesmo que eu deitasse só para dormir, falar, eu quero dormir, apagar, não quero saber de nada até amanhã, mãos invisíveis me arrebatam para fora do corpo, aí não tem saída. No meu caso, eu não tenho nem autonomia, quero fazer isso ou aquilo, eu vou para onde o grupo espiritual me leva para aplicar energia, ou acesso a níveis mais altos que eu também não teria sozinho, que eles abrem portas para mim, aí acaba que eu tenho uma atividade todas as noites, é inevitável, ou às vezes, por exemplo, eu estou montando um curso que eu vou fazer mais tarde. Eu estava mexendo ainda agora, escrevi um monte de coisa. Quando a gente acabar a live, vou completar até às 8 horas, onde vai ter aula para uma turma hoje, e eu já estou esperando alguma manifestação energética do que vai rolar mais tarde na aula. Então, isso pode ser dentro ou fora do corpo. Para mim, isso virou uma coisa meio que dentro do rol da minha vida cotidiana, né? É difícil explicar isso para quem está fora desse tipo de vibe. E, ao mesmo tempo, paguei conta no banco hoje. Quer dizer, você está dentro do cotidiano, né? Estou com 2 livros para revisar aqui, de trabalho meu mesmo, 2 prefácios de autores diferentes para fazer também. Tudo isso misturado. Então, eu acabo, como eu trabalho revisando livros nessa área e tal, eu acabo ficando dentro dessa vibe a maior parte do tempo, por isso acontece muita coisa. Sim, e é importante também falar, né, Wagner, que nós aqui encarnados precisamos ajudar o próximo, praticar caridade, tá? Continuar ajudando o plano astral também, né? Porque ajuda muito, né? Quando se fala caridade, não é no sentido religioso, porque você pode ter um ateu que pratica caridade e que nem chama aquilo de caridade, é o natural da pessoa, né? E, pelo contrário, você pode ter alguém preso a uma doutrina que faz caridade pelo ego, para ganhar um lugar no céu. Então, tem que questionar essas coisas. O legal é que a assistência que a gente possa dar, que seja natural, ela transborda do nosso jeito de ser. Você ajuda porque não tem como fazer de outra forma. Você é assim. Tem alguma coisa que transborda. Você quer compartilhar algo bom e você vai compartilhar para outras pessoas. E tem diversos tipos de ajuda, desde o mantimento para a sobrevivência de alguém, até uma informação que tira a confusão mental de alguém, que esclarece ela para ela caminhar com mais segurança. Então, você tem vários níveis de ajuda, desde o esclarecimento com conhecimento até a ajuda de estender a mão para o outro que está caído. Todos nós que mexemos com essas áreas temos esse pendor natural de prestar algum tipo de ajuda e que não é obrigação, simplesmente é transbordamento daquilo que você faz. Por que eu dou palestra? Porque eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. O desejo de compartilhar é natural, mas compartilhar não como mestre, e sim como pessoa, clareando para que o outro também conheça. E isso é a alegria do compartilhamento. Numa assistência é a mesma coisa. Você compartilhar o alimento, você compartilhar roupa com quem não tem, compartilhar, visitar alguém que não está legal, compartilhar passando informação, compartilhar passando energia. Assim, cada um faz o que pode dentro do tempo que tem. Mas todo mundo que mexe com essas áreas, em algum momento, transborda e procura fazer algo positivo para o meio onde está, não só pessoas, animais, vegetais, ecologia. Você vai procurar ser positivo. Não dá para imaginar alguém que aprofunde esses temas de forma séria e que seja destrutivo em relação às relações dos outros. Por exemplo, tem gente que pode aprofundar uma capacidade parapsíquica, ô Priscila, sem desenvolver o lado consciencial e usar aquilo só para domínio sobre os outros. Por exemplo, a história está repleta de gente que escorregou no lado ruim da força. Quem estuda e aprofunda jamais vai fazer isso, porque o transbordamento é pela luz. Mas não que você seja adversário de treva, não é isso. O transbordamento da luz é para quem está nas trevas também, não tem julgamento. Ele é incondicional. Então, qualquer tipo de ajuda que alguém possa fazer, no nível físico, psíquico ou espiritual, precisa ser algo natural, transbordamento. Não pode ser aquela coisa, eu ajudei em função disso, vou ganhar uma ajuda espiritual. Não é isso, não. Você nem pensa em nada disso. Porém, semelhante atrai semelhante. Então, quando você tenta ajudar alguém, mentores extrafísicos que estão no outro plano, que também querem ajudar, se unem, e aí funciona um trabalho espiritual
o que vai variar a forma como cada um faz isso. Com certeza, de forma bem natural, né, Wagner? Wagner, é notável que algumas pessoas têm muita facilidade em sair do corpo lúcidas, saem de forma espontânea e rememoram sem precisar fazer técnicas. Você acredita que essa capacidade está relacionada ao preparo do corpo físico ou é uma conquista do espírito adquirido em encarnações passadas? Nenhuma das duas. Na verdade, é uma mescla, tá? É junto, separado não. Muitas pessoas podem trazer alguns potenciais já abertos em vidas anteriores e mergulhar na matéria e esses potenciais emergirem. Agora, se ela vai funcionar bem com isso ou não, depende, porque o desenvolvimento da capacidade paranormal não é o despertar da consciência, porque a pessoa pode vir com tudo isso solto porque mexeu com magia no passado, se enroscou toda. Vem com a capacidade para tentar melhorar e, de repente, escorrega de novo. Então, isso também não é garantia de nada. Eu vi gente em reuniões, Priscila, que sentiam tudo e viam tudo. E tinha outras pessoas que não viam nada. E, às vezes, essas pessoas falavam assim, estou há anos aqui no grupo e não vejo nada. E determinada pessoa vê tudo, eu queria ser igual a ela. Só que, olhando por clarividência, essa pessoa que não sentia nada era uma ótima doadora de energia nas reuniões, enquanto que o outro, que era tão solto, não ajudava em quase nada. Então, isso é relativo também. E, às vezes, alguém veio para essa encarnação e necessariamente não com a soltura toda, porque precisava desenvolver outras características. Imagine alguém que já tinha essa soltura no passado e se perdeu. Perdeu o pé no chão. Ela desce agora para essa vida para colocar o pé no chão, então essa capacidade não poderia estar tão solta. É um exemplo aleatório que eu estou dando agora. A capacidade, ela é latente. Ela é de todo mundo. Eu conheci pessoas que tinham uma soltura grande e depois perderam isso ao longo da vida. Não tinha mais experiência nenhuma. E conheci pessoas que não tinham experiência, só começaram a ter quando já estava na maturidade. É muito relativo, não tem algo, uma receita só que você possa falar é isso ou aquilo. São características. Agora, o estudo dessas capacidades, ele não pode ser só por elas. Se uma pessoa vai estudar saídas do corpo, a questão é, para que ela está estudando isso? Qual é o objetivo? Né? Observar isso também é importante. Né? E outra, nesse tipo de estudo, ela pode crescer enquanto pessoa, se ela não estiver presa ao fenômeno da saída do corpo, se ela olhar aquilo como uma ferramenta de reflexão, porque ela estuda relatos de outros e outras coisas, ela percebe que existe vida além da vida, ela vai ampliando. Mas se a pessoa estiver presa só no fenômeno, ela vai achar que não está conseguindo nada e que o outro está muito solto. E isso tudo é extremamente relativo. O importante é algo chamado equilíbrio entre a soltura e a vida cotidiana e como a pessoa é. Com certeza, o equilíbrio é o primordial de tudo, né, Wagner? Existe algum risco na projeção astral? Olha, tudo na vida tem algum tipo de risco, inclusive viver, porque se você vive, você vai morrer. Então já existe pena de morte na natureza, que é o nascimento, né, Priscila? Tudo que nasce um dia vai morrer. Então nós estamos em perigo de morte desde que nascemos, só não sabemos qual será o dia final. Então até viver é perigoso, se a gente for olhar por isso. Não há os perigos que se falava, era tudo mito, de que poderia entrar uma entidade no seu corpo e você não voltar, alguém poderia partir o elo energético entre você e o corpo físico e você se perder também. Não é verdade. Que a pessoa poderia morrer fazendo viagem astral, não é verdade. Como é que isso é comprovado? Pela quantidade grande de livros sobre o tema, Priscila. Se o pessoal morresse com isso, ninguém voltava para escrever nada. Isso é básico. Agora, qual é o risco real que eu, nessa área toda, observo? Uma pessoa perdeu o pé no chão por causa da saída do corpo. Eu conheci casos assim, mas o problema não era a saída do corpo, era a falta de maturidade da pessoa. A pessoa via coisas legais lá e não queria viver mais aqui. Aí não era a saída do corpo, era ela que não tinha maturidade para conviver com isto, né? Segundo ponto, tentar usar a saída do corpo como fuga dos problemas do dia a dia, que seria perder o pé no chão também, porque nós estamos aqui para aprender a vencer esses problemas. E outra, a saída do corpo não anula o fato de que dentro do corpo você vai ter que desenvolver um monte de coisa e enfrentar o dia a dia. Então não pode ser motivo de fuga. Poderia ser motivo de angariar sabedoria lá fora para enfrentar a dificuldade amanhã, não para fugir do dia a dia. Então o perigo que eu vejo é psicológico, nesse sentido da pessoa não saber lidar com uma capacidade, mas esse perigo também seria para a mediunidade, para a clarividência
e para tantas outras coisas, né? É que na área da saída do corpo ficaram muitas coisas enganchadas na areia do tempo, porque a mediunidade, você tem o espiritismo, a Umbanda, que, embora diferentemente, clareiam muito o assunto com muita gente falando. Na saída do corpo, você não tem tanta gente falando assim, ô Priscila, você não tem um movimento que leve isso para frente. São poucas pessoas que falam, né? E eu até gostaria que fossem mais gente de qualidade falando disso de forma séria, né? Quanto mais, melhor, porque clarearia mais. Então, como é um assunto que não tem tanta gente falando, como no caso da mediunidade, que tem tantos espíritas e tantos umbandistas aos montes, publicando o livro falando daquilo, tornou o tema mais natural. A saída do corpo ainda é um tema meio sobrenatural para algumas pessoas, né? Você fala assim, fulano de tal é médium. Aí o leigo fala, ele vai em qual centro? Já está dentro do cotidiano. Agora você fala, fulano de tal sai do corpo. O pessoal, o quê? Sai do corpo? Veja, é um tema que não é tão popular quanto o lado da mediunidade ou dos chakras, por exemplo, né? E aí serão criados muitos mitos por falta de informação. Com certeza, tem que trazer como natural essa saída, projeção astral, né, Wagner? Não é tão falado naturalmente, né, esse tema. Ô, Wagner... E outra coisa, só para concluir, Priscila, só para complementar, no passado, como a saída do corpo estava dentro dos temas esotéricos, no imaginário popular, ficou a ideia de que para sair do corpo tem que ser médium ou iniciado. E isso não é verdade, porque no passado apenas a coisa estava mais esotérica e hoje ela está mais exotérica, aberta, mas a capacidade é a mesma. Por exemplo, Priscila, você pode estar aí, né? Você mora aqui no interior de São Paulo, não é isso? Você está em que lugar? Você está no interior de Minas Gerais. Então, o que acontece? Você está em Mineira, mas você pode ter sido uma sacerdotisa em alguma cultura passada, ter desenvolvido isso, você está encaixada de novo. Aí alguém fala assim, você tem que ser iniciada, mas você já foi. Você entende? E aquilo para você vai ser natural. Então, tudo isso é muito relativo. Mas o ser humano tem um conjunto de capacidades naturais que podem emergir e ser desenvolvida. A questão é para quê, como, qual é o temperamento da pessoa, no conjunto, como é a pessoa ao estudar isso, qual é o jeito dela. É religiosa demais e por isso está vendo demônio em tudo quanto é coisa? Ou ela é espiritualista demais e está vendo o lado de lá e perdendo o pé no chão do lado de cá? Tem que olhar a pessoa, por isso que virtualmente é difícil, ô Priscila, porque cada pessoa tem um jeito. Para um, você fala assim, você está precisando ganhar mais ar, que você está muito terra a terra. Para o outro, você está precisando de terra, que você está muito ar, para achar o ponto de equilíbrio. Ninguém é igual, não dá para fazer um padrão. Por isso que, olhando pessoalmente, dá para você dar algumas dicas de como a pessoa poderia ficar melhor do jeito dela. Sim, com certeza. Ô, Wagner, qual que é a vantagem da projeção astral, ao seu ver? Fora o conhecimento, sabedoria. Acaba com o medo da morte. Literalmente, você está vendo seu corpo de fora, você sabe que você não é o corpo, você tem certeza. E outra coisa, as pessoas vão falar, eu não acredito nisso, é coisa da sua mente. Fala assim, dane-se, eu sei. Né? E outra, a minha vida inteira, vivendo numa família, pai materialista, mãe e vó religiosas, ninguém acreditava no que eu estava falando, eu acostumei com isso desde cedo. Então, quando eu vou numa live, depois tem os comentários em aberto, o pessoal não acredita nisso, eu escuto isso há dezenas. Ou você está com o diabo, eu escuto isso há dezenas de anos. Nada disso me tirou a certeza. E é só observar pela segurança do que eu falo em relação a isso. Não é um troço que você aprende em livro, lê. O teórico, você vê claramente, o olho não brilha, não tem paixão por aquilo que estuda. Quando alguém ama o que faz e tem a prática daquilo, você vê vivacidade nela e força espiritual quando ela fala naquilo. É óbvio, dá para ver claramente. Não que sabe tudo, mas que está dentro daquela vibe. Então, desde o momento que você viu o seu corpo, você estando fora e viu o corpo de fora, você tem certeza que a mente não é o cérebro. O cérebro não é o produtor do pensamento. Você sabe que você é uma consciência espiritual. Ao ver alguém que nesse plano já partiu e que está vivo em outro plano, você liquida totalmente a questão da ideia da morte como o final das coisas. Você vai sentir a perda da pessoa, vai ter saudade, mas você sabe que não terminou a história, Priscila. Você sabe que a pessoa está viva. Então, isso dá para você uma expansão de consciência. Muda a maneira como você olha um velório, um caixão, um cemitério ou a dor do luto de alguém. Coisas que você não consegue ter mais dentro.
porque o clarão da experiência te botou tanta luz na cara que não dá para você ficar de luto. Mas não é porque você não amava a pessoa que partiu, simplesmente você sabe que ela só trocou de plano, ela não desapareceu. Então, isso é uma vantagem enorme para quem está encarnado e sabe que um dia vai morrer e que também perde seus entes queridos. Sem essa noção, seria só dor e sofrimento na partida de cada pessoa. Então, esse tipo de experiência, para quem aprofunda, vai liquidar o medo da morte. Agora, se a pessoa não aprofundar, Priscila, tiver algumas experiências, pode até escrever um livro, mas não aprofundar, parar no tempo, daqui a pouco vai recrudescer a capacidade, ela vai voltar a ter os mesmos medos de antigamente. Porém, se aprofundar, rasgou o véu do mistério, não tem história, era igual a iniciação antiga. Rasgou o véu do invisível, já era. Você agora já sabe que a vida não é só na Terra. Isso te dá uma força para caminhar durante a vida. E outra, diante de uma tragédia, Priscila, como tantas que acontecem no mundo, seja causadas pelo homem ou da própria natureza, o que eu faço quando eu vejo uma notícia de uma tragédia? Eu não vou chorar, nem vou ficar de luto, nem vou ficar conversando sobre aquilo. Eu vou ali para o meu cantinho e vou irradiar uma energia a favor de quem está mal, ou de quem partiu. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou, em vez de chorar, eu vou trabalhar, eu vou irradiar uma energia, eu estou sensível à dor do outro, mas se eu ficar com a dor do outro, eu não consigo ajudar o outro. Então, eu vou sentar calmamente, vou despertar o melhor amor que eu puder e vou transbordar aquilo a favor de quem partiu. Então, as saídas do corpo, elas me deram esse tipo de atitude. Eu agradeço muito a Deus por, nessa vida, poder estar dentro dessa vibe. Agora, desde os 15 até hoje, eu nunca parei. E outra, ontem mesmo, fiquei até de madrugada estudando um monte de coisa de hinduísmo, yoga, até tarde. Muitas coisas eu sei, mas não interessa, eu estou sempre... E isso, para mim, não é só intelecto, isso é o conjunto. Porque está o meu coração, o amor por aquilo, e eu estou desenvolvendo. Fiquei até de madrugada estudando, e hoje estou montando um curso em função do que eu estava estudando, colocando o meu jeito para passar para uma turma de 140 pessoas à noite no Zoom, que é um dos grupos de estudos que eu tenho aqui em São Paulo, que é presencial. A gente vai estar voltando em abril agora presencial, mas que na pandemia eu estou fazendo pelo Zoom, e é um grupo fechado de muitos anos que estuda aqui comigo. Então, o lance é não parar. Tem gente que fala, eu sou médio desenvolvido, e daí? Desenvolve mais. Nada de ficar achando que está pronto. Eu sou um espiritualista iluminado. Que iluminado? Não tem ninguém iluminado. Tem gente lutando todo dia para melhorar. Todos nós, Priscila, eu principalmente, todo dia lutando. E isso vai ser a vida inteira. Então, é importante que quem está assistindo a gente perceba, espiritualidade não é algo parado, é algo dinâmico. Mas, além de ser dinâmico, é algo sereno, e é algo que equilibra. E outra, traz alegria e felicidade para você. E essa felicidade, ela acaba transbordando. Com certeza, Wagner. Perfeito essa fala. Ô, Wagner, eu estou aqui com um livro que eu li, achei muito bom, que é o livro que você escreveu, Viagem Espiritual. Estou com essa imagem aqui e eu gostaria que você explicasse um pouco... É o seguinte, além da saída do corpo, tá? Eu vou botar minha mão aqui, porque como a gente não está podendo usar imagens aqui, ó, essa mão aqui é o corpo físico. Essa mão aqui é o corpo sutil que saiu, tá? O corpo sutil ganhou muitos nomes ao longo da história. Corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz. Tanto faz o nome, né? Então, o corpo físico está aqui e o corpo espiritual está aqui. A mente ou o corpo mental está dentro da estrutura astral, não está dentro da parte física. Então, ela também pode se soltar do corpo astral para fora, sendo que o corpo mental se projetaria para fora do corpo astral numa segunda experiência, chamada de projeção do corpo mental, que é quando a mente se desprende da cabeça astral. Entre a parte astral e a parte física, tem elos energéticos que, por metáfora, foram chamados de cordão de prata. Entre o corpo mental que se afastou e o corpo astral vazio temporariamente, elos energéticos chamados de cordão de ouro. São nomes vindos do hermetismo. O ouro, em primeiro lugar, e o prata, segundo, que seria mais denso. Então, essa experiência é muito mais rara, é quando ocorre uma saída do corpo e, na saída, rola uma segunda saída para fora do corpo astral, aonde a pessoa tem a sensação de união com o universo, lembrando muitos relatos de samadhi do yoga, ou expansão da consciência, só que durante uma saída do corpo. Sim. O Wagner,
Agora eu vou iniciar as perguntas dos inscritos aqui do canal. Tá? O meu amigo Daniel Ceribelli, que tem um canal aqui no YouTube, e também fala sobre projeção astral, pediu para perguntar: em que aspecto a viagem astral pode nos auxiliar na evolução moral? É simples. A evolução moral, ela não tem a ver com saída do corpo ou estar dentro do corpo. Ela é o nível de consciência da pessoa, tá? E lembrando que a palavra moral, ela pode ter um sentido muito amplo. Por exemplo, o que é moral numa cultura pode não ser moral em outra cultura, Priscila. Então, quando se fala de moral, a moral dos homens ela é relativa ao tempo, à moda, à cultura. Se você falar de uma moral superior, ela é única sobre todos. É nesse sentido que eu acho que ele está perguntando. É que a palavra moral, ela ganhou tantas nuances aqui embaixo, ligada à religiosidade e hipocrisia, onde alguém prega moral sem ter nenhuma, que a palavra moral ficou meio que... Tem gente que nem suporta mais. E o que se fala hoje? A ética e a ética aqui na Terra e a ética espiritual, a cosmoética, que eu acho que é essa que ele está se referindo, como desenvolver esse lado moral. Aqui, no dia a dia, é o despertar do caráter da pessoa, né, Priscila? O que eu penso, o que eu sinto? E onde que eu posso melhorar? Isso já é de alguém que está buscando algo melhor. E se esse alguém está buscando algo melhor aqui, durante o sono vai buscar do lado de lá. Só que do lado de lá, além desta moral ou ética humana, existe uma cosmoética, uma ética espiritual com valores mais largos ainda. A pessoa observando aquilo, se ela voltar para cá, ela vai somar aquela de lá com a daqui, ela melhora. A visão dela vai melhorar. Deixa eu dar um exemplo. Você sai do corpo e encontra um grupo de pessoas que você conheceu aqui, que hoje está desencarnada, cresceram no seu bairro. Elas desencarnaram, eram pessoas de idade, você era pequenininha. Você sai do corpo e vê, eles estão em corpo espiritual remoçados, estão fazendo uma convenção do lado de lá e se lembrando da época do lado de cá, quando viviam no interior de Minas Gerais. Uma convenção de espírito desencarnado, que eram mineiros aqui e que estão se reencontrando lá depois de um tempão. Você sai do corpo e olha aquilo, você vai ver a alegria do reencontro deles. Você vai voltar para o corpo com a ideia da imortalidade da consciência e cheia de alegria. Você não vai voltar assim, vi um grupo de almas penadas no cemitério, ai meu Deus, nada disso. Você vai voltar com essa noção de um encontro após a morte. E também o fato de encontrar pessoas que aprontaram muito aqui durante a vida e que ficaram péssimas do lado de lá, e você pode até ajudar. E o que você observa? Fazer maldade, destruição não compensa, porque energeticamente a pessoa acaba emaranhada dentro daquela vibração. Então isso melhora o teu comportamento naturalmente. Agora, isto se a pessoa aprofundar o tema da saída do corpo como veículo para melhorar o caráter. Porque, como eu falei antes, tem gente que tem um potencial aberto, mas não tem capacidade de interagir com algo. Ela pode se enrolar como alguém que poderia tentar sair do corpo, não para crescer, mas para invadir a privacidade de alguém. Ele não está buscando moral nenhuma. Aliás, não tem moral, não tem ética nesse caso. Então, pode melhorar muito a saída do corpo se a pessoa estudar isso sério, e não só isso, se ela somar com outras áreas e melhorar. Aí ela vai usar o tempo dentro do corpo para melhorar e o tempo fora do corpo para melhorar junto. Com certeza. E a segunda pergunta é do Tato, do casal multidimensional. Conta que certa vez foi submetido a uma espécie de cirurgia no astral por seres extraterrestres, mas que não sentiu dor. Diante disso, ele pergunta se tem como seres evoluir muito em tecnologia e inteligência sem evoluir moralmente. Como saber se esse procedimento foi benéfico para ele? Tem que ver se ele melhorou depois disso, né, Priscila? Se ele ficou melhor depois disso, está na cara que ajudou ele. Agora, por exemplo, você tem médicos aqui na Terra, cirurgiões que salvam muitas vidas, gente que faz um trabalho incrível. Agora, você pode ter um cirurgião do mal, alguém que possa usar essa capacidade de forma destrutiva, não pode? Extrafisicamente é a mesma coisa, tá? Existem seres que vêm de outros lugares do universo que podem estar fora do corpo também, Priscila. Se o ser humano sai do corpo, por que outros povos não vão sair? E podem interagir com a pessoa no astral, não no físico, tá? E aí podem mexer nela para alguma finalidade. Suponhamos que seja um grupo de médicos extrafísicos oriundos de outro orbe, que estejam fora do corpo lá, ou que estejam desencarnados daquele lugar e vieram ajudar
no astral da Terra. O que eles fazem? Pegam as pessoas fora do corpo durante o sono e intervêm nos centros extrafísicos para repercutir no físico e ocasionar algum tipo de cura. Seria operações extrafísicas de cura para o bem. Agora, pegue seres, tá? Eu estou especulando, que possam ter desenvolvido capacidade, mas não o lado moral ou o lado ético, eles podem pegar alguém fora como uma cobaia para uma experiência sem lidar, sem prestar atenção no que isso vai repercutir na pessoa. Então, como é que ele vai saber? Pela energia do que ele sentiu, se ele está bem com ele mesmo. Assim, qual é o resultado final disso tudo, tá? Porque se melhorou algo nele fisicamente, funcionou bem. Agora, dá uma olhada, porque tem seres extrafísicos que podem inserir artefatos energéticos na aura para criar bloqueios, né? E um detalhe importante, espíritos desencarnados aqui da Terra, assediadores, usando a capacidade de plasmagem do corpo astral, que é dotado de alta plasticidade, eles podem plasmar imagens de extraterrestre e enganar uma pessoa. Até isso tem também. Como pode um extraterrestre que vem de um lugar diferente, com aparência diferente, tomar a forma de um mentor para ajudar alguém, senão a pessoa se assusta? Conclusão, tem de tudo, as possibilidades são as mais variadas, mas tem uma coisa que não deixa dúvida, Priscila, a qualidade da energia. Porque a energia reflete o que você pensa, o que você sente e sua intenção. Então, parece um ET, parece um ser de luz, mas a energia não está legal, tem algo errado. Agora, parece algo do mal, mas a energia é maravilhosa, não tem errada. Então, a energia é o cartão de visita. Por ela, você sabe se aquilo está bem ou não. Com certeza. E ele continua a pergunta. Ainda sobre o Tato fala, ainda sobre o tal esvaziamento do umbral e a sua opinião sobre a tão falada transição planetária e suas experiências, tem visto algo nesse sentido? Não, tenho falado muito nisso no meu programa de rádio, eu falo exatamente clareando isso. Priscila, eu tenho 60 anos, então desde pequeno, lá na década de 1970, minha mãe, que era evangélica, falava assim, de 1000 passarás, de 2000 não passarás, porque todo mundo achava que o Apocalipse ia ser de 1999 para 2000. Depois eu descobri que isso não estava na Bíblia, isso era a profecia do Nostradamus. Pra você ter uma ideia. Mas se falava isso, de 1000 passará, de 2000 não passará. Tá. Passamos 99 para 2000, não rolou apocalipse nenhum. Levando em conta que Apocalipse só acredita quem é cristão, porque o hindu não acredita nele, nem o muçulmano, nem o chinês, porque o calendário é outro. Já começa por aí. Por que o calendário gregoriano vai mandar em profecias para o mundo inteiro se outras culturas não aceitam ele? Então, já tem exatamente. E outra, o calendário gregoriano vai mandar em ciclos cósmicos? Também não. Então tem esse detalhe. Depois veio a história de 2012, calendário maia, que também não aconteceu nada. Depois veio o lance de 2019, quando o maravilhoso Chico Xavier, o maior médium que a gente já teve por aqui, eu sou admirador do trabalho dele, o Chico falou que entre 1969 e 2019, nesses 50 anos, que ele tinha tido a informação de um mentor dele que povos estelares tinham observado, né, que da década de 60 até 2019, nesses 50 anos, se não estourasse uma guerra nuclear, seria a prova de que o ser humano estaria amadurecendo e poderia ter contato com seres de outros lugares mais pacíficos, né? Então, ele falou a partir de 2019, ele não falou que seria em 2019, e que eventualmente seres do espaço apareceriam a partir de 2019. Ele não falou em 2019 vai acontecer X coisa, ele disse que daí em diante, com o passar de tempos, ocorreriam coisas, que nós estamos nesse processo, mas ele vai levar décadas. O problema é que o pessoal pegou o pé da letra, achou que de 2019 para 2020 ia mudar tudo, e não foi isso que o Chico Xavier falou. Então, isto passou a ser chamado de transição planetária, mas já era falado desde o Espiritismo, na época do Allan Kardec, que falava que a Terra era um planeta de provas e expiações e passaria para um planeta de regeneração através de uma transição planetária. Da mesma forma, Priscila, que a criança vira adolescente, o adolescente vira adulto, ciclos de tempo que humanidades encarnadas em orbes, como a Terra, de vez em quando seria aferida a média para ver quem passaria de um grau a mais ou não. Então, isso ficou conhecido como transição planetária. E eu acho que isto é verdade no seguinte sentido: o universo é uma escola, planetas são sala de aula,
corpo é uniforme, e nós estamos em mais uma série. De vez em quando, os diretores da escola resolvem puxar um grupo de alunos de uma sala e botar na outra, e tirar outro de outra e trazer para essa. Isso me parece algo natural. O que eu estou questionando, esse algo, a transmigração, não está atrelado a calendário nenhum de cultura da Terra, nem cristã, nem hindu, nem muçulmana. Isso são ciclos universais. Então, se fala que a Terra está num desses períodos, então, e que para que haja realmente esse processo para cima, no astral inferior, onde estão muitos seres ainda vibrando no mal, poderia ser limpo para que o clima melhorasse e a humanidade ficar embaixo desenvolvesse melhor sem essa pressão. Então, a limpeza dos porões da humanidade no astral tiraria um pouco da pressão. E essa limpeza é feita de dois tipos: transmigrando entidades dali diretamente para o astral de outro lugar para reencarnar lá, que seria trocar o aluno de sala, e pegando parte dos alunos e encaixando aqui para a última experiência, dando a última chance. Então, é isso que se fala de esvaziamento de umbral. Entretanto, Priscila, o pessoal levou isso pelo lado religioso. Então, e fora o ego, começou aquela história. Se vai ter uma transmigração, eles vão, eu não vou. Veja, já começa o ego da pessoa se achando especial. Outra, eu sou da luz, sou espiritualizado, ainda bem que eu não vou passar, ainda bem que eu não estou dentro desse joio do trigo. Tá sim, porque a pessoa tem defeito. Eu falo isso trabalhando com a parte espiritual. Então ficou aquela história de separar o joio do trigo. Priscila, se fizesse uma separação do joio e do trigo, ficariam raríssimas pessoas na Terra. Eu não ficaria. Você imagina, eu me conheço. Então, muita gente passou a extrapolar para o lado do ego. Nosso grupo vai ser resgatado, o resto da humanidade vai se lascar numa tragédia, esse tipo de coisa. O mundo está perdido, ainda bem que nós aqui do grupo somos iluminados. Aí isso é uma merda. Então, ao falar isso, tem gente que pensa que eu estou falando contra esse período de transição planetária. Não estou, porque isso é lógico, isso é óbvio, e já aconteceu outras vezes. O que eu estou questionando é prender isso num calendário nosso aqui, tá? E o Chico Xavier não fez isso. Ele usou a medida de tempo daqui, que seria mais ou menos a partir de 2019 para frente. Agora já estão dizendo que é 2057. E quando chegar ali, vão mudar para 2090. Sempre foi assim. Agora, você está consciente que você não morre. Então não interessa o planeta onde você está. Por que você está preocupada com isso? Eu falo para alguém. Você está preocupado com transição porque se você não mudou nada nem dentro de você. E o que adianta ter uma transição fora e você por dentro não mudou? Tipo, abre um portal lá fora, Priscila, mas o seu portal do coração está fechado. O que vai adiantar? Não tem sintonia. Então pode haver transição, o que for, mas dentro de nós essa transição é todo dia. A gente precisa crescer todo dia. Isso não pode depender de um calendário. Agora, o que o Chico Xavier falou é algo óbvio, mas o pessoal pegou ali como se fosse 2019 uma coisa só ali, e passaram a atacar isso. E do outro lado, fanáticos achando que quem não tiver nível vai ser expelido e que só eles vão ficar. Eu não consigo entender isso, Priscila, porque se tiver isso aí, eu não fico. Eu vou para onde a maioria for. Eu estou dentro da média. É bem assim mesmo, Wagner. Wagner, agora nós vamos fazer algumas perguntas sobre mediunidade, que você é um médium bem desenvolvido, então sua opinião, seu conhecimento é muito válido para nós. O Felipe Aleixo pergunta: existe perigo em desenvolver a mediunidade e não trabalhar em centros espíritas ou em umbandistas? E quando já nasce com a condição mediúnica desenvolvida, há maior responsabilidade por ser uma condição de nascimento? Não, isso varia de pessoa para pessoa, Priscila. Às vezes a pessoa vem com isso solto, já de pequeno, para que desde cedo ela esteja envolvida com isso e possa alavancar um processo. Muitas vezes por causa de processos anteriores a essa vida. É muito comum a pessoa ter tido essas capacidades antes e ter feito mal. É dada a chance a ela de descer e fazer o bem com aquilo. Então, desde cedo, ela tem que já correr atrás. Mas não estou dizendo que todo caso seja esse. A mediunidade é um conjunto de capacidades de inter-relação do ser humano com o mundo espiritual. Então, é capacidade humana. Muita gente falava, só é médium bom, é médium evangelizado. E eu falava, não, médium bom é o que usa a mediunidade para fazer o bem, seja ele muçulmano, cristão, judeu ou coisa nenhuma. Então, a mediunidade não tem nada a ver com religião, tem médiums no Oriente também, então isso também ficou meio que atrelado aqui no Brasil. Eu não gosto muito desse tipo de linguagem, porque a mediunidade ela sempre existiu em todos os povos, mas só no século XIX para frente,
com o advento do espiritismo, é que foi organizado o estudo disso de forma bem didática. Então, muita gente pensa que mediunidade é coisa espírita. Não, mediunidade é coisa humana. Apenas o espiritismo trouxe um estudo técnico em cima dela e depois a Umbanda, a partir de 1908, em Niterói, com a diferença que a Umbanda, tendo correlação com entidades desencarnadas indígenas e negras, e como são seres que trabalham com a energia da natureza, principalmente o indígena, né, eles passaram a falar de uma mediunidade mais naturalista, ligada a elementos da natureza. O Allan Kardec estava na França, a França não tinha floresta. Então, se você pega a comunicação de um índio desencarnado aqui no Brasil, ou de um preto velho, está dentro do contexto naturalista da topografia do lugar. Por isso, o trabalho da Umbanda ele é diversificado comparado com o trabalho espírita, e ambos têm suas características que as pessoas se ligam por afinidade. E ainda tem o candomblé, que é outra característica mais afro. Então, a mediunidade, independentemente da área que a pessoa goste, ela é uma capacidade dela. Então, a responsabilidade dela cuidar. Assim como um guitarrista tem que cuidar da guitarra e dos dedos. Então, não coloca o dedo na panela quente, guitarrista, que amanhã você não vai poder tocar. Então, são os cuidados necessários. Se você é vocalista, cuide da garganta. Não toma nada muito gelado. Então, se você é médium, tem os cuidados para que um médium esteja bastante afiado. Então, esse ponto é essencial. A vida inteira o médium precisa estudar para poder estar sempre ativo e entender o que está rolando, e mesmo assim ele nunca vai saber tudo. O médium também precisa estar sensível aos mentores que orientam ele na jornada, que nem sempre vão dizer para ele o que ele quer ouvir, mas o que ele precisa. Tem isso também, né? O que tem de médium teimoso e birrento é uma enormidade. Ele faz birra com o próprio guia. Aí o guia deixa que a experiência machuque ele, depois ele volta com a cabeça mais baixa. Não é que a pessoa tem que ficar perguntando nada ao guia, eu estou dizendo apoio logístico durante a tarefa. O livre-arbítrio é da pessoa, mas ela, médium, não tem como caminhar sozinho, porque não é carreira solo, é carreira com banda, né? São os mentores que estão trabalhando com ele. Não é só ele, é o conjunto, ele tem que entender esse tipo de coisa. E a mediunidade, para desenvolver sozinho, não é uma boa, ô Priscila. A parte anímica, sim. O chakra você pode abrir sozinho. A saída do corpo você pode fazer estudando por você mesma, porque não são mediúnicas. A clarividência também, porque depende de você. Agora, um trabalho mediúnico depende da ação dos mentores sobre a pessoa. Já não é ela só, tem o conjunto em volta. Então, ela vai trabalhar com outros seres. O ideal é que ela desenvolva isto em algum grupo para ela ter a experiência e ganhando cancha, para poder ela trabalhar mais à frente. Posteriormente, ela pode trabalhar sozinha se ela quiser, se ela tiver confiança no taco dela e estudar bastante para ter segurança. Inicialmente, não é legal um médium em carreira solo, embora ele possa ser anímico em carreira solo, mas a mediunidade não depende só dele. Agora, se um médium trabalhou durante anos em grupos, depois saiu e ele tem força, ele pode trabalhar sozinho, porque ele já tem a experiência. Mas alguém que está iniciando vai tirar a experiência de onde? Sozinha ela não vai conseguir entender. Agora, trabalhar animicamente, ela vai entender a saída do corpo, os chakras, a telepatia, a expansão da aura. Isso é dela. Agora, a mediunidade não depende só dela, porque se fala médium em latim, intermediário. Veja, tem um outro ser do qual eu sou intermediário. Ele causa o fenômeno através de mim. Através de mim eu sou intermediário, eu não sou a causa. No anímico, eu sou a causa daquilo. Eu não preciso do mentor. Mas no mediúnico, se é um mentor, não tem mediunidade. O problema todo, Priscila, é que as pessoas não sabem o que é anímico e o que é mediúnico. Então, ela mistura saída do corpo com mediunidade, clarividência com mediunidade. Não é, embora possam interagir, mas tem a capacidade anímica ou mediúnica. Muita gente está desenvolvendo a parte anímica e está achando que é mediúnico. E daí, talvez, a pergunta da pessoa. Ela pode desenvolver um monte de coisa em casa, menos a mediunidade. Tá? E eu vi outro dia uma pessoa falando que podia desenvolver mediunidade em casa, tudo que ela falava era anímico. Quer dizer, ela dizia que era mediúnico. Não é o caso. Tem que primeiro separar o que é anímico e o que é mediúnico. O mediúnico não é a pessoa sozinha, ela depende de interações espirituais sobre ela, daí a palavra médium. O anímico só precisa ela, não precisa de nada espiritual. Então, primeiro tirar essa confusão. O anímico é possível desenvolver sozinho. O mediúnico não. É carreira com banda. Compreendi, Wagner. A Lilian Vasconcelos gostaria de saber o que fazer para desenvolver a mediunidade de forma ética e sadia. E se há alguma literatura que você indica
Na mediunidade tem muitos livros. Tem um livro do Ramatiz, chama Mediunismo. Um livro excepcional. Aconselharia ela a dar uma olhada neste. Mediunismo, do Ramatiz. E outro livro do Ramatiz, Elucidações do Além. É claro que tem o clássico Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, do Allan Kardec, dentro do contexto espírita mais clássico. Também são úteis. E os do Ramatiz, que já aborda outras áreas em conjunto. Tá? Esse Mediunismo e o Elucidações do Além do Ramatiz seria uma boa entrada para ela, por ser uma coisa mais aberta. Agora, que ela leia depois todo o resto que for possível. O Livro dos Médiuns, sabe? Na Umbanda, hoje, também tem literatura sobre mediunidade diferente da área espírita. Aí ela tem que procurar os autores que entre mais em ressonância com ela, porque tem várias linhas de Umbanda também, e que ela vá em algum lugar e sinta o lugar para ver se ali tem a ver com ela, por temperamento, né? Se ela se sente bem ali. A mediunidade, se ela puder estar num lugar, é melhor. Priscila, agora ela precisa estudar para que isto avance. Agora, a questão é, Priscila, o que ela está perguntando sobre mediunidade? É mediunidade ou é o anímico? De repente, ela está perguntando de chakras, de saída do corpo, e nada disso é mediúnico. Você entendeu agora? A pessoa não sabe a diferença. Joga no bojo da mediunidade um monte de coisa anímica. Então, depende muito do que ela está buscando, saída do corpo ou a mediunidade clássica mesmo enquanto mediunidade. E se ela busca a mediunidade, para quê? Por quê? Como? Então, tem um monte de coisa. Por isso que eu falei, pessoalmente, você tem como falar, a distância não dá. E quando eu falo pessoalmente, toda vez que eu falo isso numa live, tem gente que depois quer consulta, porque ele falou pessoalmente. Pessoalmente, falando isso, alguém mapeando o outro, quem possa fazer isso? Eu não posso, porque não dá tempo. Eu mexo com centenas de pessoas por semana. Né? Meus alunos estão ali junto, é mais fácil. Mas eu não tenho como atender dando dicas. Né? Eu poderia fazer isso se tivesse tempo, mas não sobra tempo. Mas a pessoa tem que saber o que ela está chamando de mediunidade. É mediunidade mesmo ou tem a parte anímica que está mal explicada? Sim, com certeza. Ter esse conhecimento é o fundamental, né? O Anderson Lopes perguntou a sua opinião sobre sacrifícios de animais para divindades religiosas, uma visão espiritualista. Olha, eu não gosto. Assim, é minha visão, eu não gosto, mas eu entendo, porque culturas diferentes geram trabalhos diferentes. A tradição afro trouxe um pouco disso para cá, mas a tradição indígena de alguns povos também tinha. Eu vi gente falando de sacrifício de animal na religião, mas era gente que comia carne. Ela não podia falar daquilo, porque ela está sacrificando o animal para ela comer. Então tem esse outro lado também. Mas eu não estou julgando nada. Eu não gosto de nada que envolva sacrifício de coisa nenhuma. Para mim, o sacrifício tem que ter o do ego da pessoa. O sacrifício da ignorância cortada pela espada do discernimento. Entretanto, eu entendo que culturas diferentes desenvolveram mecanismos diferentes. A Umbanda, ela não pratica algumas coisas que são mais praticadas dentro da área afro pura, porque a Umbanda mistura a parte indígena, a parte branca com a parte afro. Então, ela é mais light em algumas coisas. Então, a Umbanda, por exemplo, hoje, a Umbanda foi se despojando lentamente de várias coisas do passado, numa vibe um pouco mais naturalista, né? Agora, existem algumas áreas que ainda tem o sacrifício animal, como existia na antiguidade. Eu não gosto, mas eu entendo que exista isso. Agora, entendo que o ser humano evolui, e mais à frente isso não vai ser mais necessário. Mais à frente não vai ser necessário também matar o animal para comer, porque nós vamos desenvolver outros recursos. Então, eu acho que é bom a pessoa prestar atenção no jeito dela, tá? Ela pode ter a opinião dela. Por exemplo, eu não concordo com o sacrifício animal, mas eu entendo que exista isso no planeta Terra, no estágio como é. E eu não vou condenar o cara que está fazendo aquilo. Sabe? Eu entendo isso com a minha mente aberta, transbordando de compreensão. Agora, o fato de você entender não significa que você vai fazer igual. E o mais importante, melhora você, que aí você transborda e não julga mais nada. Com certeza, Wagner. E por último, o Marco Júnior pediu para perguntar sobre a guardiã dos Vales dos Ossos. Eu tenho um relato no meu canal que eu encontrei com ela e ele viu que você comentou sobre a guardiã e ele quer ouvir de você como que foi esse encontro. Pode falar um pouquinho mais para nós? Eu não escutei, eu não vi a tua experiência, então não sei exatamente. É que eu falo muita coisa nas lives, né? Eu vejo várias entidades
que lidam em ambientes bem inferiores, né? Como guardiões e guardiãs que operam ali. Na Umbanda seria chamado de Exu, por exemplo, mas em outras áreas vai ganhar o nome de guardiã. Existem entidades que se plasmam de diversas formas para poder atuar em níveis inferiores. Pega uma entidade, Priscila, que é uma esfera de luz no plano dela, ela vai operar por cima do astral de um cemitério, por exemplo. Ela não pode vir como uma bola de luz que ela atravessa tudo. Ela vai tomar um formato humanoide que dê condensação para ela interagir com espíritos muito grossos presos ali. Eles não respeitam muitas coisas, alguns ligados ao mal e outros por teimosia não aceitam. Ela vai tomar a forma de um arquétipo que impõe a respeito. Então, vai tomar o aspecto de uma guardiã ou guardião de uma tradição que tem impacto psicológico naquela esfera de ação. Se fosse na Índia, por exemplo, a gente já tomaria a forma do Shiva ou do Ganesha, chegaria com aquela imponência. Aqui no Ocidente, um São Jorge, por exemplo, com aquela imponência. Em alguns contextos ligados à Mãe Divina, porque uma sociedade patriarcal vai falar Pai Celestial, uma sociedade matriarcal vai falar Mãe Divina, em algum aspecto. Sociedades matriarcais não falavam guardião, falavam guardiãs. E é claro que no plano extrafísicos, seres espirituais tomam forma dessas guardiãs para operar nesses ambientes assim umbralinos, que apresenta como se fosse ossadas energéticas plasmadas por baixo do astral do cemitério, não é embaixo do subsolo, é no clima astral concomitante. Entidades que removem suicidas, que têm formas mentais de ossos, porque eles se sentem presos a ambientes de dissolução do corpo, são guardiães desses ambientes com ossada, elas trabalham principalmente com suicidas. E tem uma falange que opera na vibração da Maria, falange de Maria, elas plasmam a Maria e também são guardiães e desce com aquela vibe. E outras guardiões como se fossem guerreiras, que desce ali como a Durga da Índia, desce para romper padrões pesados. Então eu vi guardiães assim, que operavam no astral do duplo de cemitérios em relação a campos de ossadas, e elas resgatavam. Aí você vai falar assim, aquilo ali é uma entidade que opera no baixo astral porque ela é densa. Muitas vezes não, às vezes é uma entidade muito elevada que tomou um aspecto para operar no ambiente pesado. Igual um grande médico ou médica dá plantão numa comunidade, num hospital bem pobre, ele vai lá e ajuda, embora ele tenha conhecimento para estar no Einstein. É um exemplo, né? Então, esses guardiões e guardiães operam nesses níveis e a gente sai do corpo, acaba vendo, porque a gente acaba cedendo energia para elas atuarem, soltando espíritos pesados. E também para trazer esse conhecimento e aprendizado para as pessoas, né? Saber que elas nunca estão desamparadas e o plano espiritual está sempre nos ajudando, quer seja em vida, quer seja após ela, né? É invisível essa ajuda. Nós estamos num colégio, que é um universo, numa sala de aula, que é a Terra, com o uniforme, que é o corpo. E os nossos verdadeiros professores são invisíveis, Priscila. E nós estamos num monte de teste cá embaixo, e nós não sabemos a nota média, que reflete pensamento e sentimento no caráter da gente. Quando a gente sair do corpo, nós vamos ser a média de tudo que nós somos, da nossa energia no corpo espiritual. Isso vai determinar qual é o plano onde nós vamos. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Então, que as pessoas não esperem acessar um plano mais alto lá se a ideia dela já está baixa do lado de cá, porque ela vai carregar para lá o que ela já tem. Agora, você estando bem aqui, você vai levar isso para o lado de lá. Não tem como parar num lugar ruim. Isso não é crença, chama-se sintonia. Não é após a morte que você vai determinar para onde você vai. Você já está fazendo isso aqui agora com o que você é. Porque o que você vai ser lá é somatório do que você é hoje. Então, a gente precisa melhorar, não presa a uma área ou outra, melhorar, que eu digo, por dentro, objetivar progresso. A gente não está na Terra só para comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer. A gente está aqui para aprender, para crescer e melhorar. Agora, é tão complicado as coisas cá embaixo, e a desigualdade é tão grande, que muita gente reencarna e não tem chance de mexer com nada disso, porque está mal sobrevivendo, ainda dentro de provas de algum nível que a gente cá embaixo não sabe. Por isso que eu sou muito grato a Deus por poder estar num planeta com todas essas encrencas e ainda ter a consciência espiritual sem estar anestesiada, abafada, e falar disso de forma livre, sem prender minha consciência em nada. Por isso que eu digo que eu sou super sortudo, Priscila, de estar numa encarnação dessa, podendo ter essa abertura espiritual. Aproveitando ela plenamente, né, Wagner?
Estou tentando. Com certeza. E, Wagner, para encerrar a nossa conversa, que foi muito proveitosa, qual o conselho que você daria para as pessoas sobre espiritualidade, projeção astral, da sua experiência de vida? O que você Olha, falaria para nós? que a pessoa nunca tenta aprofundar uma coisa que ela não sabe exatamente o que é, tá? Você quer desenvolver projeção astral, primeiro estuda as obras sérias do tema para você ter uma visão de conjunto e saber exatamente onde você está entrando. Você quer mexer com a mediunidade? Estude as obras sérias sobre mediunidade para perceber o que é. Você vai frequentar um lugar, observa, vê se o lugar é da luz, é do bem. Não fique preso à doutrina X ou Y, observa se aquilo é do bem, se respeita a sua liberdade de consciência. Observe esses detalhes, que a pessoa vai poder caminhar sem ser enganada. E nunca entregue o discernimento na mão de ninguém. Nem guru, nem pastor, nem padre, nem médium, nem projetor astral. Não entregue sua capacidade de discernimento. Tenha discernimento por si mesmo e vá filtrando, pega as coisas boas e recusa o que achar de ruim e vai tocando bola. E se não for para ser feliz, não adianta nada estudar essas coisas.